dos fatos mais cruéis da história da humanidade foi a perseguição dos nazistas aos judeus, promovendo vários assassinatos e pânico sobre essa população, que era um dos alvos para o estabelecimento da raça pura. E para muitos, um dos filmes mais fortes baseado em uma história real do Holocausto é O Pianista. Esse filme é baseado na história de Władysław Szpilman, sobrevivente da perseguição dos nazistas aos judeus. O protagonista é um pianista judeu-polonês que interpreta peças clássicas em uma rádio de Varsóvia, quando se iniciam as restrições impostas pelos nazistas, como, por exemplo, a utilização de uma faixa no braço indicando quem era judeu, além do confinamento geográfico em uma área vigiada e cercada por muros, que deu origem ao gueto de Varsóvia. Szpilman nasceu em 5 de dezembro de 1911. Foi um pianista e compositor polonês, de ascendência judaica. Ele ficou famoso principalmente através do filme O Pianista, lançado em 2002, que é baseado em seu relato autobiográfico. Ele é considerado um dos gênios da música clássica e encanta até os dias de hoje os corações daqueles que consomem e reproduzem suas músicas e composições. Quando ainda era uma criança, sua mãe o apresentou aos instrumentos, o ensinando desde cedo a tocar piano. Ele, então, seria sua primeira paixão. Mais tarde, o seu talento musical se tornaria o único meio que o levaria a sobreviver, salvando sua vida diversas vezes durante os anos assombrosos do Holocausto. Szpilman começou seus estudos de piano na Academia de Música em Varsóvia, na Polônia, mas foi em 1931, na prestigiosa Academia de Arte de Berlim, na Alemanha, que ele começaria a ganhar atenção no meio da música, tendo contato e estudando junto de grandes artistas clássicos. No entanto, em 1933, após a nomeação de Adolf Hitler como chanceler da Alemanha e com as perseguições e preconceitos aos judeus aumentando no país, ele teve que largar seus estudos e retornar à sua cidade natal na Polônia. Em Varsóvia, ele rapidamente se tornou um famoso pianista e compositor, sendo reconhecido por todos os adoradores de música clássica e popular. Em 1935, ingressou na Rádio Estatal Polonesa como pianista oficial, onde permaneceu trabalhando até setembro de 1939, quando a Alemanha nazista invadiu a Polônia. Ele transmitiu seu último recital ao vivo dia 23 de setembro de 1939, quando os alemães bombardearam a estação de rádio. Os nazistas haviam ocupado toda a Polônia, criando um governo geral. A partir disso, muitas cidades polonesas, incluindo Varsóvia, começaram a passar por uma terrível repressão, onde os judeus eram forçados a usar braçadeiras com a estrela de Davi. Uma das artimanhas nazistas nas cidades ocupadas foi a criação de guetos, lugares totalmente insalubres e lotados, que abrigariam a população judaica, como uma espécie de segregação, onde a fome, doença e a brutalidade nazistas se tornaram parte do seu cotidiano. Szpilman e sua família foram deslocados para o gueto de Varsóvia, que abrigou cerca de 400 mil judeus que viviam apenas de rações ou comidas contrabandeadas ilegalmente, sob ordem do regime nazista. Durante esses anos, Szpilman trabalhou como músico para sustentar sua família, passando por vários empregos em cafés no gueto. As coisas começaram a piorar em 1942, quando uma deportação nazista, que ocorria de tempos em tempos nos guetos, obrigou a família Szpilman a ser transferida para um campo de extermínio. Com outros milhares de judeus, a caminho do trem que os levaria para o campo de Treblinka, um membro da polícia judaica reconheceu Szpilman e decidiu resgatá-lo. Esse foi o momento em que ele conseguiu escapar da morte. Infelizmente, o policial só pôde salvar o pianista, que viu seus pais, irmão e 2 irmãs sendo transportados para o campo de extermínio. Sozinho, ele continuou trabalhando por lá até 1943, quando o gueto de Varsóvia foi abolido, pois a maioria de seus habitantes já teriam sido deportados para o extermínio. Sozinho e sem recursos, Szpilman começa a depender da ajuda de amigos e membros da resistência para sobreviver. Ele se esconde em diferentes locais em Varsóvia, enfrentando a fome, a solidão e o medo constante de ser descoberto. No dia 13 de fevereiro de 1943, ele escapou do lugar e se escondeu em um prédio abandonado da cidade, sobrevivendo com a ajuda de um amigo pessoal e sua esposa, através da ajuda de seus amigos da rádio polonesa e outros músicos. Em certo momento, enquanto está escondido em um apartamento, ele testemunha a revolta do gueto de Varsóvia em 1943, onde os judeus resistem heroicamente contra os nazistas. Apesar de estarem em desvantagem numérica e bélica, a revolta é brutalmente reprimida.
Após a destruição do gueto, Spielmann continua se escondendo em prédios abandonados. Ele sobrevive à revolta de Varsóvia em 1944, quando a resistência polonesa também é esmagada pelos nazistas. Durante um longo tempo, ele ficou mudando de esconderijo em diversos lugares abandonados. Perto no final da guerra, Spielmann está extremamente debilitado e escondido em uma mansão em ruínas. Lá, ele é descoberto por um oficial alemão, Will Rosenfeld. Em um de seus livros de memória, Spielmann conta que o encontro com o capitão foi à primeira vista tenebroso, porém ele escapou novamente da prisão graças a seu talento musical. O alemão teria perguntado para ele sobre sua profissão, e após responder que era um pianista, o instruiu a tocar algo para ele no piano da sala de jantar da casa e que estava escondido. Com muito medo, Spielmann o obedeceu. Depois, o oficial o ajudou a sobreviver, fornecendo alimentos até o fim da guerra, em 1945, quando os nazistas foram derrotados. Com a chegada do Exército Vermelho, em 1945, os nazistas são forçados a recuar. Spielmann é finalmente libertado, mas descobre que sua família e muitos amigos não sobreviveram à guerra. O oficial alemão é capturado pelos soviéticos e preso em um campo de prisioneiros. Antes de morrer, ele escreve cartas pedindo ajuda, mas Spielmann só descobre isso anos depois, sem conseguir intervir. Após a guerra, ele retoma sua carreira como pianista, alcançando reconhecimento internacional. O filme termina com uma performance dele mostrando como sua música sobreviveu aos horrores do Holocausto, um verdadeiro testemunho de sua resiliência e humanidade. Spielmann se casou anos depois da guerra, em 1950, com Halina, uma médica que ele conheceu na Polônia. Juntos, eles tiveram 2 filhos. Spielmann faleceu em Varsóvia, no dia 6 de julho de 2000, por causas naturais. Ele tinha 88 anos.